Plantar cactos, passo a passo. Selecione um prato ou tigela crescente para o seu cacto interior. Cerca de 10 cm de profundidade, 25,4 cm, é uma boa escolha para um plantador de cacto. Comprar itens necessários para o cultivo de cactos. Um envasamento do solo é formulado para cacto, cascalho, areia e comida com nitrogênio e fósforo são todas necessárias para o cultivo interior cacto. Selecione seu cacto. Existem muitas variedades disponíveis adequados para o plantio interior. Coloque o envasamento do solo no prato crescente ou vaso. Deixe um pouco de espaço no topo para alocar o cacto. Coloque o cacto no envasamento do solo usando luvas de jardinagem. Pressione-o cuidadosamente apenas o suficiente para permitir que ele fique em pé. Coloque o envasamento do solo ao redor da base do cacto, delicadamente com as mãos. Coloque camada de cascalho ou areia no topo do solo de envasamento em torno da base da palma. Coloque o cacto em local quente e ensolarado, onde vai tirar entre 4 a 6 horas de sol por dia. Água o cacto como necessário, uma vez por mês. Fertilizar o cacto uma vez ou 2 vezes por ano com uso de alimentos com nitrogênio e fósforo. Necessário diluir a metade da quantidade recomendada antes de usar, e aplicar no cacto nos meses de primavera ou verão. Quando aprender a crescer dentro de cactos, tome cuidado para não picar os dedos. Sempre use luvas de jardinagem quando se trabalha com as suculentas. Coloque o seu cacto no local mais ensolarado em sua casa. A janela ou mesa perto de uma janela são locais ideais. Levante o pote para averiguar o peso. Se ele se sente mais leve do que o habitual, é hora de molhar o cacto interior. Não plante cactos interiores em vasos profundos. Pratos rasos ou tigelas devem drenar a água de forma mais eficaz. Além disso, cactos não produzem sistemas de raízes profundas, neste sentido não existe a necessidade de colocar excesso de terra no vaso. Cactos não precisam de grande quantidade de água, isso pode causar danos ou até mesmo óbitos. Itens necessários para plantar cactos: vasos feitos de cerâmica ou terracota. Envasamento formulado para cactos no solo. Luvas de jardinagem. Cascalho ou areia. Tamanho do vaso para cactos. Para cactos, use vaso grande o suficiente para caber na planta. Para algumas plantas, os furos na parte inferior do vaso não proporcionam drenagem suficiente. Use um martelo e uma chave de fenda para fazer o buraco maior em um pote de barro. Utilize faca ou picador de gelo quente para furar pote de plástico. Em qualquer caso, tenha cuidado para não quebrar o pote ou se queimar. Solo para cactos. Excelente drenagem é mais importante do que o material de encapsulamento. O solo deve ser poroso e repartido por profunda camada de cascalho ou tijolos quebrados. Deve ser pesado, feito do solo de jardim bom. Coloque cerca de 1/3 de humus ou barro. Quando boa drenagem é necessária, ela deve conter cerca de 1/3 de areia lavada. A textura material aberta possui excelente drenagem que pode ser mantida úmida, mas nunca encharcada. Condições de cultivo. Cactos necessitam de pleno sol em quase todos os casos. Apenas um seleto grupo resiste ao excesso de sombra. A maioria dos cactos requer longa estação quente para crescer. Solos para cactos devem ser de rápida drenagem, de modo que envasamento regular não deve funcionar de maneira qualitativa.
A maioria das plantas de cactos é comprada quando já está nascido, por isso o plantio é apenas uma questão de cavar um buraco e colocar o cacto nele ou adicioná-lo ao pote adequado. Algumas coisas são diferentes dos normais procedimentos de transplante, no entanto. Dicas rápidas de cultivo de plantas, Crassula tetragona. Regra geral deste tipo de planta está em serem bem regadas. A terra não pode correr o risco de ficar seca entre as regas. Se a espécie começar a florir, se faz necessário aumentar volume de água em decorrência do aumento da necessidade provindo da espécie. Durante os períodos frios do ano devem existir menos regas, suficientes pelo menos para impedir com que as folhas demonstrem aspecto enrugado em consequência do excesso de H2O. Especialistas indicam que as espécies podem receber no máximo 6 horas de sol por dia. Pode-se desenvolver com qualidade, desde que a região tenha frequência também de sombra. Representa a espécie que consegue sobreviver ao excesso de temperaturas altas. Especialistas indicam que os adubos em líquidos são mais indicados para este tipo de plantação. Deve ser adicionável no máximo uma vez por mês, respeitando sempre as regras do comportamento e tipo do solo. Opte por solo leve e com alto nível de drenagem. As plantas do interior entram em crescimento de maneira lenta. Não é necessário mudar o vaso com frequência. As plantas enterradas no solo de forma parcial fazem com que as raízes sejam criadas rapidamente, fazendo assim com que surja o nascimento de outra planta. Se plantar as estacas de caule verticalmente, elas continuarão a crescer dessa forma. Caso coloque no solo de maneira horizontal, acontece o surgimento ao longo das estacas que formam novas plantas. Para a planta ficar mais densa e compacta é necessário podar o topo dos caules de forma com que surjam aspectos arbustivos à planta. Necessário solo poroso com uma drenagem adequada.